E aí, pessoal, já pararam para pensar por que o mundo, com tanta tecnologia, tanta informação, parece que continua cheio de problemas? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo numa explicação bem antiga para essa pergunta: o problema do pecado. E para guiar essa nossa conversa, a gente vai se basear no material super bem feito do Telmo Souza, que explora esse assunto de um jeito bem claro. Então tudo que a gente vai ver aqui foi inspirado no estudo dele. A grande pergunta que o estudo levanta é essa, né? Por que mesmo com tanto avanço, o sofrimento, a injustiça, os conflitos, por que tudo isso continua? A análise que a gente vai ver sugere que existe uma única raiz para tudo isso. E essa raiz, segundo o texto principal que baseia o estudo, está bem aqui, em Romanos, a ideia central é que o problema não é algo que está só lá fora, mas é uma condição universal, sabe? Algo que, de acordo com essa visão, afeta toda a humanidade. Beleza, então qual vai ser nosso roteiro? Primeiro, a gente vai dar uma olhada na origem do problema. Depois, vamos ver quais foram as consequências disso. E por fim, a parte mais importante: qual é a solução proposta para restaurar tudo? Então, vamos lá, começando pelo começo. O estudo nos leva para um momento decisivo, uma única escolha que teria mudado completamente o rumo da história humana. A base para entender essa escolha é o conceito de livre-arbítrio. A ideia é que os seres humanos não foram criados para ser tipo uns robôs programados para obedecer. Não, eles foram criados com liberdade de escolha. E foi justamente nesse cenário de liberdade que a primeira grande decisão foi tomada. Olha, esse slide aqui mostra bem o conflito. De um lado, uma instrução super clara de Deus. Do outro, uma voz que planta a dúvida, que contradiz diretamente o que foi dito. Era uma escolha fundamental: confiar ou duvidar. E a escolha, como a história conta, foi pela desobediência. Mas, veja bem, isso não foi um simples erro. É apresentado como o momento em que algo realmente destrutivo entrou na equação do mundo: o pecado. E aqui está um ponto crucial. A consequência não ficou só com eles. A ideia é que essa decisão gerou um efeito dominó, sabe? Uma inclinação para o erro que, segundo o texto, passou a fazer parte da natureza humana, afetando todo mundo. Certo, mas e aí? Quais foram os efeitos práticos disso tudo? A próxima parte do estudo detalha exatamente o impacto profundo que essa nova realidade trouxe. O estudo organiza as consequências em 3 áreas principais, que a gente vai ver agora. Primeiro, uma quebra no relacionamento com Deus. Segundo, um peso emocional de culpa e vergonha. E por último, uma mudança na própria condição da vida. A primeira consequência, e talvez a mais profunda, foi essa quebra de conexão. O pecado é descrito aqui como um muro, uma barreira que interrompeu aquela comunicação direta e íntima que existia entre a humanidade e o Criador. Logo em seguida, veio o impacto psicológico. Aquela inocência inicial deu lugar ao medo, à vergonha. A reação deles de se esconder de Deus é vista como o primeiro sintoma dessa nova condição interna. E, finalmente, as consequências chegam ao nosso mundo físico. O estudo conecta a entrada do pecado com a origem do sofrimento e, claro, da morte. E é importante notar que se fala de 2 tipos de morte: a física, que todo mundo conhece, e a espiritual, que é justamente essa separação de Deus. E aqui, o estudo faz uma pausa para reflexão. A culpa não é só uma ideia teológica, abstrata. É uma experiência muito real, muito humana. É um peso que em algum momento todo mundo sente. Mas depois de pintar um quadro tão sério do problema, a narrativa muda completamente de tom. Agora, o estudo se volta para o que é apresentado como a resposta de Deus para essa situação toda. O legal desse slide é ver como a solução é apresentada como um antídoto perfeito para cada uma das consequências que a gente viu. Para cada problema específico, uma resposta direta e correspondente. É um encaixe perfeito. Então, para o problema da separação, a resposta é a reconciliação. A ideia aqui é que Cristo funciona como uma ponte, sabe? Reconstruindo aquela conexão que tinha sido perdida e trazendo a gente de volta para perto de Deus. E aquele peso da culpa e da vergonha, a solução para isso é o perdão. E não é o perdão que só esquece o erro. É algo que, segundo o estudo, limpa a consciência e devolve o senso de valor, de dignidade. E por fim, para a dura realidade do sofrimento e da morte, a resposta é a esperança. Mas não é uma esperança vaga, tipo um quem sabe. É a certeza de uma vida eterna. Algo que, nessa visão, dá um novo significado para o nosso presente e uma segurança total para o futuro. Bom, então, como é que a gente junta todas essas peças?
Na conclusão do estudo, vamos amarrar os pontos principais e pensar na aplicação prática de tudo isso. Resumindo a ópera, a mensagem central do estudo é essa. O pecado é o que causa a separação, mas Cristo é quem faz a restauração. E essa restauração traz perdão para o passado, dignidade para o presente e uma esperança firme para o futuro. E a gente termina com essa pergunta bem provocadora do material original. Ela nos desafia a pensar onde é que a nossa esperança está de verdade. É um convite para a gente refletir sobre o que realmente tem guiado as nossas escolhas e a nossa vida.